Nesta apresentação, você vai aprender a desenvolver um cartão de visita personalizado e de qualidade profissional para ser impresso em casa ou no escritório, com uma impressora jato de tinta ou laser. Você vai precisar de uma impressora, papel cartolina recortado em formato A4 e do CorelDRAW na versão X7 ou X8. Dê início à arte do cartão de visita por criar um novo documento no CorelDRAW. Para isso, vá até a barra de ferramentas e clique na opção Novo. A janela Criar um novo documento é aberta. Entre com um nome para identificar o novo documento. A seguir, altere a unidade de medida para centímetros, um padrão bastante comum em uso no Brasil. A largura altere para 9 centímetros e a altura para 5 centímetros. É muito importante que você mantenha o modo de cor primárias em CMYK e a resolução da renderização em 300 dpi. Clique OK para confirmar e finalizar a etapa de configuração do documento. Repare que com a configuração prévia do documento, as dimensões da página se encontram atualmente de acordo com o tamanho padrão para cartões de visita, 9 por 5 centímetros. Neste segundo passo, insira no cartão os dados de contato e outras informações pessoais. Para isso, vá até a caixa de ferramentas e ative a ferramenta Texto. Com a ferramenta Texto ativada, posicione o cursor em algum ponto da página, o papel de seu cartão. Clique e quando aparecer o cursor intermitente, comece a digitar o seu nome completo. Dê Enter para pular para uma segunda linha e então digite seu cargo ou profissão. Ainda com a ferramenta Texto ativa, selecione toda a primeira linha e na barra de propriedades, altere o tamanho da fonte Arial para 12 pontos. Mude o estilo do texto para negrito e itálico. Selecione agora todo o texto da segunda linha e altere o tamanho da fonte Arial para 7 pontos. O estilo do texto para negrito e itálico. Para melhor posicionar as informações recém-inseridas e formatadas, ative a ferramenta Seleção. Clique no texto e com o botão esquerdo do mouse pressionado, arraste-o para a posição desejada no cartão. Utilizando este recurso, você pode mover e reposicionar textos e outros objetos sempre que achar necessário. Para inserir os dados de contato, volte a ativar a ferramenta Texto. Clique em outra área da página e comece a digitar as informações correspondentes aos telefones. Dê Enter adicional para criar linhas em branco ou vazias, de modo a abrir espaço entre cada grupo de dados. Sempre que necessário, utilize as opções da ferramenta Zoom para ampliar, reduzir ou ajustar a visualização dos objetos na área de trabalho. Após terminar de digitar este segundo bloco de texto, selecione todas as linhas e então formate-o para o formato de fonte Arial em 7 pontos e estilo itálico. Reposicione as informações de texto recém-formatadas à direita da página. A página, neste caso, corresponde exatamente às dimensões finais do cartão de visita. Mas faça isso tomando cuidado de deixar uma margem ou distância de espaço de pelo menos meio centímetro em relação à borda do cartão. Do contrário, você vai ter problemas na hora de recortar os cartões quando impressos. Tomando este cuidado,
Seu cartão também vai ficar com uma aparência mais bonita e profissional. A partir de agora, você vai inserir os elementos gráficos de identificação visual, tais como logotipo ou outras ilustrações. Você pode criar ou redesenhar logotipos e ícones aqui mesmo na área de trabalho do CorelDRAW. Entretanto, criar estes elementos gráficos não é o objetivo desta demonstração. Por isso, supomos que você tenha o logotipo da empresa ou a foto do seu negócio em algum diretório ou pasta do computador e queira estampar estas imagens no cartão. Nestes casos, basta você utilizar a opção Importar. Ir até o local onde as imagens estão guardadas, selecioná-las e importar para dentro do documento. Observe. Ao clicar com o cursor sobre a página, o logotipo importado nesta apresentação é carregado no CorelDRAW. Repare que, se for necessário, você pode dimensionar o tamanho da imagem importada. Para isso, basta clicar sobre a imagem e arrastar os nós de seleção mantendo-se o botão esquerdo do mouse pressionado. Mas saiba que, para escalar de maneira proporcional e evitar distorções indesejáveis, procure arrastar apenas nós que estão localizados nos cantos da seleção. Veja. Para completar, identifique cada grupo de informação do segundo bloco de texto com ícones coloridos. Desta vez, você pode fazer uso de imagens encontradas na internet e, assim, acelerar a confecção do cartão de visita. Mas antes de fazer a busca na internet, desenhe um pequeno círculo com a ferramenta Elipse. Ative a ferramenta Elipse e leve o cursor até o local onde deseja desenhar o círculo. Clique e arraste, mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado. Para desenhar um círculo perfeito, mantenha também a tecla Ctrl pressionada durante a ação. Para um ajuste mais apurado, altere as dimensões do círculo recém-criado, de modo a configurar o tamanho do objeto para uma altura e largura de 0,4 cm. Quando você for buscar por imagens e ícones na internet, experimente utilizar termos em inglês. Com frequência, a variedade de imagens apresentadas é maior. Para este projeto, escolha imagens coloridas para deixar o cartão mais interessante. Se não encontrar ícones com o fundo em branco, não se preocupe. É exatamente para contornar este tipo de deficiência que o círculo recém-desenhado será de ajuda. Copie a imagem com os ícones diretamente do navegador. Depois, cole no CorelDRAW. Com o auxílio das ferramentas Zoom e ferramenta Seleção, ajuste proporcionalmente as dimensões da imagem, de modo que cada ícone caiba no interior do pequeno círculo. Veja. Neste ponto, vale uma dica importante. Caso você deseje uma correspondência mais fiel de cor na hora da impressão, ou então enviar esta arte para ser impressa em uma gráfica comercial, reconverta sua imagem em bitmap. Vá até a barra de menu e clique em Bitmaps. Escolha a primeira opção, Converter em bitmap. Na janela que se abre, mantenha a resolução em 300 dpi e o modelo de cor em CMYK, conforme mostrado nesta apresentação. Em Opções, desmarque a opção Fundo Transparente. Dê OK para confirmar a reconversão. Realizado o procedimento de reconversão,
clique sobre a imagem com o botão direito do mouse e no menu flutuante que surge na tela, escolha a opção Power Clip Dentro. Repare que o mouse é transformado em uma pequena seta preta, para que você aponte para um objeto recipiente. Neste caso em particular, o objeto que receberá a imagem selecionada é o pequeno círculo. Clique no círculo para que a imagem seja transferida para dentro do objeto. Observe. Agora, é necessário que você reposicione a imagem dentro do círculo de maneira que os ícones correspondentes aos dados do cartão fiquem à mostra. Para isso, clique sobre a primeira opção, Editar Power Clip, disponível na pequena barra translúcida logo abaixo do círculo. Com esta ação, o programa passa a permitir que você faça os ajustes necessários na imagem enviada para dentro do círculo. Com a ferramenta Seleção, reposicione a imagem de modo a alinhar o ícone correspondente ao texto bem no centro do círculo. Veja, você pode utilizar a ferramenta Zoom e também as setas de direção do teclado para obter um melhor controle no alinhamento. Para finalizar a edição, clique no botão translúcido, Interromper a edição de conteúdo. Para identificar com ícones o restante das informações no cartão, basta agora duplicar o círculo e, consequentemente, a imagem em seu interior. A maneira mais fácil para duplicar objetos no CorelDRAW é por selecionar o objeto a ser duplicado e, então, pressionar o sinal de mais no teclado numérico. A duplicata é criada com uma pequena piscadela na seleção. Observe. Para seguir com esta etapa, o que você tem a fazer é reposicionar o círculo duplicado e repetir a ação anterior, de modo a editar a imagem no interior dos novos círculos. Veja. Para alinhar verticalmente todos os círculos, lace-os arrastando a ferramenta Seleção com o botão esquerdo do mouse pressionado. Em seguida, pressione a tecla C para efetuar o alinhamento. Ainda com os círculos selecionados, vá até a paleta de cor à direita e clique com o botão direito do mouse sobre a amostra de cor vazia, cruzada. Se você errar, saiba que para desfazer ações no CorelDRAW, basta utilizar o atalho de teclado Ctrl Z. Para finalizar esta etapa, o ideal é que você também reconverta o logotipo ou foto importada para ilustrar o cartão. Assim você evita aborrecimentos quando for imprimir. A seguir, você pode promover os ajustes finos para um acabamento melhorado na arte do cartão. Digamos que você queira adicionar uma cor de fundo no cartão. Se esta for a intenção, basta que você dê clique duplo sobre a ferramenta Retângulo e, automaticamente, o CorelDRAW vai adicionar um retângulo no fundo do cartão, exatamente do tamanho da página do documento. Assim, basta selecionar o retângulo de fundo e clicar com o botão esquerdo sobre uma das amostras de cor na paleta. Veja. Sendo que o objetivo desta apresentação é imprimir cartões numa impressora jato de tinta ou laser colorida, ambas impressoras não comerciais, é aconselhável que se mantenha o fundo em branco, sem cor de fundo. Deste modo, você evita possíveis borrões e textos ilegíveis. É por isso que nesta apresentação optou-se por redimensionar o retângulo de fundo para que ocupe apenas a área referente ao nome e cargo do titular.
Veja. Saiba que se você utilizar a ferramenta Forma, ainda é possível arredondar rapidamente os cantos do retângulo. Depois, remova o contorno padrão do retângulo. Para reforçar a identidade visual da empresa, se este for o caso, você ainda pode adicionar um pequeno detalhe à direita do fundo. Para isso, basta desenhar um novo retângulo cobrindo a extremidade direita. Preencher o retângulo de preto e, em seguida, utilizar o recurso Power Clip para inseri-lo como um pequeno detalhe no interior do retângulo maior. Finalize a etapa por selecionar o texto sobre o retângulo de fundo, preenchendo-o de branco. Agora, a arte do cartão está pronta para ser impressa. Nesta última etapa, configure a impressão. Comece por clicar na opção Imprimir, diretamente na barra de ferramentas. A janela de configuração é aberta. Nesta janela, a primeira coisa que você precisa fazer é escolher uma impressora adequada ao projeto. O CorelDRAW identifica automaticamente qualquer impressora instalada em seu sistema, de modo que basta selecionar a opção preferida. Em seguida, é sempre importante verificar as configurações da impressora selecionada, por clicar no botão lateral Preferências. Verifique se o tamanho do papel corresponde às especificações do seu projeto. Neste caso, a intenção é imprimir vários cartões em uma folha de papel cartolina tamanho A4. Verifique também se a orientação do papel A4 está de acordo com o que você deseja. Neste caso, a orientação deve ser paisagem ou horizontal. Não estranhe que as preferências de sua impressora apareçam diferentes nesta janela, pois cada modelo e marca de impressora exibe opções ligeiramente diferentes nesta tela. Clique OK para confirmar os ajustes. Em seguida, clique no botão Visualização de impressão, para abrir uma segunda janela com uma prévia de impressão bem maior. Veja. Nesta janela, comece por ativar a ferramenta Posição das marcas. E na barra de propriedades da ferramenta, desabilite todas as marcas atualmente ativas, exceto o item para marcas de corte. A seguir, ative a ferramenta Layout de imposição e na barra de propriedades da ferramenta, aumente o número de painéis nas fileiras e colunas para 3, em ambas as opções. Para visualizar a arte na nova montagem, ative a ferramenta Seletor. Repare que o texto do nome no cartão aparece em preto. Se a versão do CorelDRAW utilizada por você apresentar esta diferença em relação à arte desenvolvida na área de trabalho, saiba que isto só ocorre devido a uma configuração na primeira janela de impressão. Para ajustar a configuração de impressão, clique no ícone da roda dentada para voltar a exibir a primeira janela e então, na aba Composição, desmarque a opção Imprimir todo o texto em preto. Em seguida, clique no botão Aplicar para confirmar a alteração e feche a janela para voltar a ter acesso à visualização da impressão expandida. Tudo estando OK, e com o papel cartolina recortado no formato A4 abastecendo a impressora, basta clicar no ícone Imprimir para dar saída final na impressão dos cartões. Em seguida, com a ajuda de régua, estilete ou tesoura, recorte os cartões, seguindo as marcas de corte.
Ou então, se você quiser um acabamento mais caprichado, leve as folhas impressas para serem recortadas numa gráfica comercial. Preste atenção a esta dica. Se você precisar imprimir a montagem dos cartões personalizados e não tiver uma boa impressora por perto, saiba que com o CorelDRAW você poderá transferir a montagem dos cartões para um documento PDF, caso esteja utilizando o Windows 10. Para isso, basta escolher na lista de drives de impressora a opção Microsoft Print para PDF e então prosseguir com as mesmas configurações abordadas anteriormente. A única diferença vai ser que quando você clicar no ícone Imprimir, uma janela com opção para você salvar a saída da impressão em PDF é apresentada. Escolha um diretório ou pasta para salvar a montagem dos cartões em PDF e altere o nome do documento a ser salvo, caso queira. Depois de clicar em Salvar, o documento PDF com a montagem dos cartões estará pronto para ser compartilhado. Uma outra dica é com respeito a logotipos e imagens disponíveis somente em arquivos do Word ou outros editores de texto. Como fazer para trazer estas imagens para dentro do CorelDRAW? Uma alternativa bem simples é selecionar a imagem dentro do editor. Clicar na opção Copiar ou Ctrl+C. E então, no CorelDRAW, clicar em Colar ou usar o atalho de teclado Ctrl+V. Os passos seguintes você já aprendeu e consiste em redimensionar e reconverter a imagem em um bitmap. Tudo muito simples e prático. Se você gostou desta apresentação, curta e compartilhe a postagem.